Mais de 100 grupos de pesquisa estão desenvolvendo vacinas para tentar neutralizar o novo coronavírus. Os primeiros testes realizados pela empresa de biotecnologia americana Moderna apresentaram resultados promissores. 8 pessoas receberam 2 doses experimentais, anunciou hoje a companhia. O material usado foi o ácido ribonucleico mensageiro, o RNA mensageiro do próprio vírus. É uma molécula que, assim como o ácido desoxirribonucleico, o DNA, transmite o código genético dos seres vivos. Até agora, o RNA não tinha sido usado para a fabricação de vacinas. É uma esperança para vencer a pandemia. Os testes devem ser ampliados para centenas e milhares de pessoas. Na melhor das hipóteses, a vacina estará disponível em janeiro. As ações da Moderna subiram 25% na Bolsa de Valores de Nova York, junto com as declarações do presidente do Conselho da Reserva Federal, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, prometendo fazer tudo o que for necessário para sustentar a economia. O índice Dow Jones subiu 3,85%. Foi a maior alta diária em 6 semanas. As companhias aéreas, os hotéis e as empresas de turismo pegaram carona na expectativa de uma solução para derrotar a pandemia do novo coronavírus. A Bolsa de São Paulo subiu 4,69% e o dólar caiu para R$ 5,72 no câmbio oficial. Mais de 140 líderes mundiais, entre eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, assinaram uma carta aberta enviada à Assembleia Mundial da Saúde, pedindo que todos os governos se unam para encontrar uma vacina contra o novo coronavírus a ser distribuída gratuitamente. Todos os tratamentos e testes para a Covid-19 devem ser isentos de patentes, produzidos em grande escala e distribuídos a todos os países, diz a carta. A Assembleia Mundial da Saúde é a reunião anual da Organização Mundial da Saúde, que tem hoje 194 países membros. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, propôs a ampliação dos poderes da OMS para enfrentar novas doenças. Mais de 100 países apoiaram a criação de uma comissão independente para investigar a pandemia, colocando a China numa posição defensiva. O ditador Xi Jinping tentou melhorar a imagem do país, a origem da pandemia, oferecendo 2 bilhões de dólares, cerca de 11 bilhões 440 bilhões de reais, para o combate à pandemia. Xi defendeu as ações de seu governo e pediu aos outros países que aumentem sua contribuição. O presidente americano Donald Trump anunciou semanas atrás o corte da contribuição americana, rejeita a quebra de patentes e ameaça retirar os Estados Unidos da OMS. Cerca de 40% dos consumidores americanos ouvidos numa pesquisa responderam que não pretendem mais comprar produtos chineses. A pandemia aumentou o fosso entre os 2 países mais ricos do mundo, que já se enfrentavam numa guerra comercial, criando o risco de uma nova Guerra Fria. No mundo inteiro, o novo coronavírus já infectou quase 4.800.000 pessoas. O total de mortes se aproxima de 320 mil. Mais de 1.904.500 pessoas foram curadas. Nos Estados Unidos, o total de casos confirmados passou de 1.550.000 e as mortes já são quase 92 mil. A Coalizão da Saúde das Grandes Cidades dos Estados Unidos estima que as medidas de isolamento social evitaram 2.100.000 hospitalizações e salvaram mais de 200 mil vidas. Em mais um desatino, um desafio à ciência e à razão, o presidente americano declarou que está tomando a hidroxicloroquina, embora a maioria das publicações científicas digam que a droga não é eficaz no combate à Covid-19. Só deve ser usada em casos graves, quando o paciente não reage a outros tratamentos em caráter experimental, com consentimento do paciente ou da família. Os presidentes Trump e Jair Bolsonaro defendem o uso da cloroquina nos estágios iniciais da doença. Isto é desaconselhado pela medicina porque o remédio tem efeitos colaterais sobre o fígado, os rins e o coração, podendo cegar ou até matar. Como 85% dos casos não exigem hospitalização, não faria sentido
tomar um medicamento que pode causar outros problemas sérios. Com mais 14 mil novos casos, o Brasil passou de 255 mil casos confirmados. De acordo com a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, o Brasil é o terceiro país em número de casos confirmados, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. Com mais 735 mortes, o Brasil chegou a um total de 16.853 óbitos. É o sexto país em número de mortes, atrás dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália, da França e da Espanha. A Índia teve um grande aumento de 5 mil casos num dia. O total de casos no país, total de casos confirmados no segundo país mais populoso do mundo, passou de 100 mil. O total oficial de mortes é 3.156. A Espanha vai tornar a máscara obrigatória em ambientes fechados e nos espaços públicos onde não for possível manter a distância mínima de 2 metros. A máscara já é obrigatória nos transportes públicos na Espanha. O Catar vai cobrar multas de até 55 mil dólares para quem sair à rua sem máscara, à exceção de quem estiver dirigindo sozinho. No fim de semana, Eric Trump, filho do presidente dos Estados Unidos, alegou em entrevista que a pandemia do novo coronavírus é uma fraude da oposição democrata e vai desaparecer depois das eleições de 3 de novembro. O ex-vice-presidente Joe Biden, candidato do Partido Democrata à Casa Branca, considerou inacreditável afirmar que uma doença que matou 91 mil americanos, infectou mais de 1,5 milhão e deixou 36 milhões desempregados é uma farsa. É mais ou menos o que diz aqui o presidente Bolsonaro. Na Bolívia, é a oposição de esquerda ligada ao ex-presidente Evo Morales que descreve a Covid-19 como uma conspiração no caso da direita. A polarização não ajuda a combater a emergência de saúde pública. Bolsonaro convidou os governadores dos estados para uma reunião virtual na quinta-feira, inclusive João Dória, de São Paulo, e Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, mas vai insistir na reabertura da economia. Como só aceita acordo nos seus termos, deve haver nova discussão e provavelmente briga. O ditador russo Vladimir Putin e outros autocratas usam a pandemia para aumentar a repressão e seu controle sobre o poder. Com 290 mil infectados, a Rússia é o segundo país com o maior número de casos confirmados. A pandemia derrubou os preços do petróleo, abalando ainda mais a economia do país. Putin não tem nada a oferecer, a não ser mais repressão. Com 2 trimestres consecutivos de queda, no fim do ano passado e no início deste, o Japão, terceira maior economia do mundo, entrou em recessão, com uma queda de 6% nas exportações. Como o Japão só adotou medidas de isolamento social em abril, a situação deve se agravar no segundo trimestre. O país pode ter a pior recessão desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha e a França propõem um plano de relançamento da economia da União Europeia no valor de 500 bilhões de euros, cerca de 3 trilhões e 120 bilhões de reais. A Espanha pediu 1 trilhão, uma ajuda de 1 trilhão a 1,5 trilhão de euros, equivalentes a mais de 6 a 9 trilhões e 360 bilhões de reais. O Banco da Espanha prevê uma queda de até 12,4% no produto interno bruto do país e a recuperação só viria em 2022. Com o aumento de gastos públicos, a dívida pública espanhola vai chegar a 120% do PIB. Não haverá como reduzir a dívida sem aumentar impostos e cortar as despesas governamentais. A União Europeia exige informações das grandes plataformas de internet sobre a desinformação nas redes sociais. É hora de apertar o cerco a quem divulga notícias falsas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.